tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila e hoje teremos a nossa aula de número 33 da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje a gente vai trabalhar sobre textualidade e marcas linguísticas. Vamos trabalhar bastante essa questão da produção de textos, da questão do sentido do texto e mais algumas questões bem relevantes. Os objetivos da nossa aula então são definir textualidade e analisar os elementos da textualidade, discriminar texto e textualidade, conceituar marcas linguísticas e identificar marcas linguísticas e elementos da textualidade em uma fábula. Materiais que vocês precisam para essa aula: lápis, caneta, borracha e o caderno de língua portuguesa para estar escrevendo ali algumas informações mais pertinentes. Então, vamos começar com a nossa temática, textualidade. Será que você já ouviu falar sobre essa palavra? A textualidade é o que permite que algo seja percebido como um texto. Então, como que eu analiso, como que eu posso definir que isso é um texto? Através da textualidade. A textualidade ela vai estar compondo diversos elementos que vão justificar um texto como realmente um texto. Tá? Então, o texto ele não é composto por frases e por palavras sem conexão nenhuma. Eu não escrevo frases e palavras que não façam sentido ou palavras escritas incorretamente ou embaralhadas. Isso eu não posso considerar um texto, Tem toda uma estrutura a ser seguida. Totalmente contrário, Ele possui características que, em conjunto, permitem a unidade de sentido textual. Então, o texto ele vai estar formando diversas questões das quais vão definir ele como um texto. E todas essas questões são a textualidade. Então, todo texto é um ato comunicativo, visto que ele só é produzido para dizer ou expressar alguma coisa. Para que o texto funcione adequadamente, ele precisa apresentar essas características, permitindo assim que a comunicação aconteça. Então, qual que é a função do meu texto? Comunicar algo ou estar informando algo, expressando alguma coisa. Todo texto ele vai possuir essa função. Então, possuindo essa função, a gente, seguindo diversos critérios, a gente vê esse texto, através da textualidade, que eu defino isso como um texto. Elementos da textualidade. Os elementos da textualidade, eles são um conjunto de aspectos que constroem os textos e influenciam o seu sentido. Assim, cada elemento prioriza uma ou outra perspectiva, mas com um objetivo final comum, a garantia da textualidade. Vamos conhecer esses elementos? Então, assim, a textualidade ela vai possuir diversos aspectos que a gente vai estudar agora, que todos em conjunto, eles têm o objetivo que? Garantir essa textualidade, ou seja, garantir que o meu texto seja considerado um texto. Então, as primeiras aqui. Coerência e coesão. A gente já trabalhou sobre coesão e coerência, bem importantes no texto. Então, a coerência é o elemento responsável por garantir a fluência, a clareza e a não contradição, não fica ideias contrárias, focando-se no sentido do texto. Então, a coerência é aquilo que vai dar sentido ao meu texto. O meu texto ele tem que fazer sentido, certo? Eu não posso começar com uma ideia e terminar com outra ideia, sem que no meio, começou de um jeito, tal personagem, no final ele era totalmente diferente. E no meio não aconteceu nada para que houvesse essa mudança. Fica incoerente, não faz sentido, tá? Mesmo que todas as palavras estejam escritas corretamente, que todas as frases sozinhas, individualmente, façam sentido, se você olhar o texto no todo, pode não fazer sentido justamente por essas questões de incoerência. E aí nós temos também a coesão. Então, a coesão é o elemento responsável por garantir a amarração entre as ideias do texto, evidenciando as relações estabelecidas e servindo para associar, retomar e conectar as partes do texto. Essa amarração é o quê? São os parágrafos ou mesmo os versos, quando a gente tem um poema, por exemplo. Então, é a conexão que um tem com o outro. Então, nós temos, vamos pensar numa narrativa, nós temos o início, o meio e o fim, tá? Esses parágrafos, eles vão estar fazendo sentido porque eles também estão seguindo essa sequência. Se eu começar com o último parágrafo, pôr lá em cima, o primeiro pôr lá embaixo, não vai
não vai fazer, nem vai ser coerente também e muito menos coesivo, porque não vai ter essa amarração desse texto, tá? Outros elementos ali, aspectos da textualidade. Nós temos a intencionalidade. A intencionalidade, ela vai se referir ao modo como o autor constrói o texto para alcançar determinada intenção. Então, todo texto ele tem uma determinada intenção. Eu vou querer informar sobre algo, né, importante, ou eu vou querer expressar um ideal meu, um pensamento meu, ou eu vou querer comunicar, né, um aviso, uma mensagem. Então, todo texto ele vai ter uma intenção. Então, a intencionalidade também vai estar presente ali no meu texto. Podemos destacar propagandas. Qual a intenção da propaganda? Tentar convencer o consumidor a adquirir um determinado produto. Então, uma propaganda é um exemplo de texto. Pode ser que o texto não seja verbal, pode ser não verbal também, ou até misto, né? Mistura dos dois. E esse texto vai fazer o quê? Com que, né, a propaganda ela vai criar, às vezes até algo cômico para tentar convencer aí o consumidor a estar comprando aquele produto. Aí já nisso a gente tem a aceitabilidade. A aceitabilidade ela vai estar se referindo à recepção do texto, à compreensão do leitor sobre a mensagem. Então a aceitabilidade é como o leitor ele vai se comportar, como ele vai receber e vai aceitar esse texto. Será que ele concordou com essas ideias? Será que ele gostou do texto? O que ele acha que talvez poderia ter de mudança? O que ele não concordou? Isso tem a ver com aceitabilidade ou pouca aceitabilidade também. Outros dois, situacionalidade e informatividade. A situacionalidade, ela se refere ao contexto no qual o texto está inserido, seja na produção, seja na leitura. Graças às situações de uso, um texto pode ter sentido em um contexto e não ter sentido no outro. A situacionalidade, ela está atrelada a essa questão da situação do ambiente. Então, vamos imaginar um texto falando sobre, não sei, uma determinada doença que está presente na nossa região. Mas em outra região, as pessoas nem conhecem sobre. Se eu ler esse texto nessa região, legal, né? Vai ter uma compreensão tranquila. Se eu ler esse texto em outra região, claro, adequado ali à língua da região, por exemplo, e as pessoas não conhecem sobre isso, né? Não faz parte do contexto, não faz parte do conhecimento da realidade dessas pessoas. Então, o que vai acontecer, né? Essa questão da situação vai estar sendo modificada. Então, todo o texto está atrelado também ao contexto, ao ambiente que a gente está, ao local onde a gente vive, as pessoas que estão conosco. A informatividade, ela se refere aos dados que o texto apresenta, se são informações novas ou conhecidas. Para que o texto ele tenha uma fluência, é importante a gente tá balanceando tanto informações novas quanto informações já conhecidas. Por quê? Se eu trago apenas informações que o leitor já sabia, não tem, né, ele vai perder o interesse, porque ele vai lá, isso daqui eu já sabia tudo isso, né? Eu li mais algo que eu já tinha essa informação. Se eu trago só informações novas, tudo que está ali é novo, nada é já conhecido. A pessoa ela vai se sentir perdida, ela não conhece sobre aquele assunto e não tem explicação nenhuma sobre. Então, o ideal é fazer o quê? Você começa o texto com informações que a pessoa já sabe, né? Você vai contextualizar essa ideia, né? Vai dar um começo aí que você sabe, não, o leitor ele sabe do que eu estou falando e no meio do texto você vai começar a inserir informações novas para despertar aí a curiosidade do leitor. Então, para não esquecer todos esses aspectos da textualidade, isso daqui é interessante vocês marcar, tá? De uma forma bem resumida, bem prática, tá? Se quiserem pausar o slide lá, fazer uma anotaçãozinha, né? Então, a coerência tem a ver com esse sentido do texto. A coesão, a harmonia entre os parágrafos, né? Todos eles têm que estar amarrados uns aos outros. A intencionalidade, o que o autor espera com o texto, né? Eu espero que a pessoa adquira tais hábitos, por exemplo. A
Aceitabilidade, como o leitor ele age ao ler o texto, né? Concordou, não concordou, gostou, não gostou, enfim. Situacionalidade, o contexto em que o texto está inserido, né? A região, a sociedade em si. E a informatividade, as informações novas ou já conhecidas, né? Que a gente já trabalhou, que o ideal é começar com uma informação conhecida e inserindo informações novas. Texto e textualidade. Texto e textualidade, eles parecem ser a mesma coisa, mas eles não são, né? Tem uma diferença bem mínima, tá? Então, a textualidade, ela vai se referir às características presentes numa produção de texto, né? Num texto em si, e que são responsáveis por caracterizar esse texto. E o texto, diferentemente, é o produto final, a própria produção textual construída com base nos elementos da textualidade. Então, a textualidade ela vai estar trazendo diversos aspectos, que são esses aqui que a gente viu. Formando todos esses aspectos, eu vou conseguir chegar ao meu produto final, que é o texto. Marcas linguísticas. As marcas linguísticas, elas são basicamente os elementos presentes nos textos que fazem parte de determinada língua, como as palavras e a pontuação utilizada. Então, todo texto ele vai estar trazendo marcas linguísticas, ou seja, modos que eu consigo perceber automaticamente que é um texto. Como, por exemplo, né, num texto verbal, ele vai estar trazendo palavras, vai estar trazendo também a pontuação imprescindível. Nas palavras vai ter também a acentuação, por exemplo. Então, dentro de um texto, cada marca linguística ela vai ter uma função. Por exemplo, a palavra uma. Uma é um exemplo, né, de uma marca linguística que indica a quantidade. Ingeri uma maçã, por exemplo. A quantidade de maçãs ingerida foi uma, e esse uma seria uma marca linguística. Um exemplo aqui para vocês. Pedro estudou ciências e geografia na escola hoje. Aqui nós temos uma frase e toda ela está trazendo marcas linguísticas, né? Então nós temos, né, começamos com letra maiúscula, finalizamos com o ponto final. Então aqui a gente tem Pedro é o sujeito, é a pessoa de quem está sendo falado. Estudou, né? O que o Pedro realizou? Ele estudou, ele não trabalhou, não limpou, enfim, ele estudou. Ciências e geografia, as matérias, as disciplinas que o Pedro estudou na escola hoje. Então, tá falando aonde, né, na escola, o local, e o tempo que isso aconteceu, no caso, hoje. Tá? Então, ele já estudou, tá, no tempo passado, mas ainda assim foi no dia de hoje. Não foi ontem ou outro dia. Pontuação. A pontuação, ela é a utilização de sinais gráficos, né, sinais escritos, dentro dos textos, deixando-os com a entonação adequada para a leitura e para a coerência. Sem pontuação, é impossível a gente ler, né, um texto de modo adequado. Tá? Então, imagina, sem vírgula, sem ponto final, eu vou ler e eu não consigo parar, porque as pausas que eu dou é justamente por conta da pontuação. Tá? Hoje a gente vai trabalhar algumas pontuações de um modo um pouco mais simples, mais sutil, tá, gente? A gente não vai se aprofundar tanto nisso. Primeira pontuação, o ponto, que a gente também chama de ponto final. Ele é utilizado para terminar uma ideia, né, um discurso, terminar uma frase, indicando esse fim de um período, né? Finalizei a minha frase, por exemplo, aqui do Pedro, finalizei, eu insiro o ponto final. O ponto, ele também é utilizado no final ali das abreviações, tá? Por exemplo, Senhor João, hoje atenderemos até às 18 horas. Notem que nós temos, claro, no final também o ponto, mas aqui SR ponto. Tá? Nós temos uma abreviação com um pontinho ali que vai estar indicando essa abreviação. Se eu escrevesse Senhor, totalmente, não iria esse ponto. Notei a presença de uma pessoa na mesma sala que a minha após um ruído que ela fez. Né? Eu falei a minha ideia aqui, inseri o ponto final para indicar a finalização do discurso. A vírgula ela indica uma pausa no discurso, mas não chega a terminar o meu discurso, tá? A sua utilização, ela é importante, ela é tão importante que ela pode mudar o significado quando ela não for utilizada de um modo correto. Tá? Ela também serve para indicar termos dentro de uma frase
e para sequenciar quantidade de elementos. Então, vamos analisar esses 3 exemplos aqui. Trarei para o café da manhã pão, geleia, manteiga e leite. O que acontece aqui? Eu tenho diversos elementos, né, que fazem parte de um mesmo grupo, no caso alimentos, e eu vou separar eles por uma vírgula. Quando eu chego entre o penúltimo e o último, eu insiro a letra E. Rose Maria, apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Aqui ocorre a explicação de termos. Nesse caso, também poderia ser utilizado o parênteses, tá? Isso quer dizer o quê? Que está mostrando, né? Está dando uma explicação. Eu poderia falar Rose Maria falou sobre as receitas vegetarianas. Fica bem entendido, mas aqui eu estou explicando quem é Rose Maria. E daí ali a apresentadora. Não queremos saber. Aqui é a questão da mudança de sentido. Não queremos saber, ponto. Não quer saber. Não queremos saber, né? Aqui, vocês não gostariam de saber sobre o meu dia? Não queremos saber. Bem rudes, né? Não queremos saber. Então, tá mostrando aqui que eles têm interesse em saber. Enquanto que na primeira frase eles não têm interesse em saber. Justamente por conta da inserção da vírgula. O ponto de interrogação, ele vai ser utilizado nas perguntas. Isso é bem óbvio, bem claro. Mas, nessas perguntas, elas são perguntas, né, são frases interrogativas diretas. O que é direto e indireto? Olha a pergunta aqui. Como você está? Ponto de interrogação. Eu gostaria de saber como você está. Não vai ponto de interrogação. Essa daqui é uma frase interrogativa direta. Estou perguntando diretamente como você está. Essa daqui é indireta. Eu gostaria de saber como você está. O travessão, ele geralmente é utilizado para indicar a fala de alguém, tá? Inserido no início da frase. Ele também tem essa função que nem da vírgula de explicar sobre algo. Então, Ana Lúcia, mãe do Arthur, fez uma postagem muito estranha hoje, né? Tá explicando algo. Poderia também ser a vírgula ou poderia ser os parênteses. Aqui, quem está morando naquela casa? Né, tem uma pergunta. E também é a fala de alguém, então por isso tá com o travessão na frente. Pessoal, agora a gente vai ler uma fábula bem interessante, que é da Raposa e as Uvas, provavelmente vocês conhecem. Uma raposa estava com muita fome quando viu um lindo cacho de uvas pendurado no alto. Tentando alcançar os frutos, ela começou a dar vários pulos, mas falhou todas as vezes e não conseguiu pegá-los. Depois de várias tentativas, ela disfarçou e falou bem alto com cara de desprezo. Estão verdes. Quando já estava indo embora, escutou um barulho e achou que era uma uva caindo. Então pulou para pegá-la com a boca. Aí viu que era só uma folha. Olhou para os lados e fugiu para ninguém perceber o que tinha acontecido. O que aconteceu nessa história aqui? Então a gente nota um certo desdém, né? A raposa, ela quer muito as uvas, mas como ela não consegue, né, essas uvas, ela faz pouco caso, né? Ela faz, isso não importa, eu não queria, elas estavam verdes aí, enfim, né? Então ela age com pouco caso sobre a situação. Isso é muito comum, né? Lembra que as fábulas, elas mostram animais que agem de um modo, né, de seres humanos. Então, o que acontece aqui? As pessoas agem às vezes assim também, né? A pessoa quer muito uma coisa, como ela não pode possuir, ela faz que ela nem queria mesmo. Moral da história, então, quando alguém não consegue ter aquilo que deseja, finge que não estava interessado para manter a aparência, né? Para não mostrar que é derrotado. Uma atividade para vocês, pessoal. Sobre a fábula A Raposa e as Uvas, realiza as atividades. A história, ela é coerente e coesiva? Sim, não, por quê? Qual é a intenção do autor? Como você agiu ao ler o texto? Pensou em algo que já percebeu alguém agindo com desdém ou talvez você já mesmo agiu dessa forma? Qual a situacionalidade da história? Quais as pontuações presentes nessa história? Façam lá, pessoal. Anotem no caderno e a gente volta com as respostas. Então,
as respostas, né? Ela é coerente e coesiva? Sim, né? Ela faz sentido. Os parágrafos eles vão decorrer conforme a sequenciação dos fatos e tudo faz sentido, né? Não tem incoerência e incoesão. Qual a intenção do autor? O autor que escreveu essa fábula, o que ele pretendia será com ela? Trazer nessa reflexão do leitor ao identificar a moral da história, né? Fazendo com que ele não haja com desdém perante aquilo que não possa conseguir, né? Então, quando a gente não consegue, a gente tem que admitir que não conseguiu. Não precisa fazer pouco caso, não precisa fazer de conta que não estava se importando. Como você agiu ao ler o texto? Esse daqui é uma resposta pessoal, né? Será que vocês já fizeram isso ou já perceberam alguém? Pessoal de cada um. Qual a situacionalidade da história? Uma raposa faminta e uvas disponíveis, né? A situação. A altura da raposa impedia ela de consumir essas uvas. A história, ela decorre possivelmente durante o dia, né? Porque ela está visualizando ali as uvas e mesmo a imagem ela demonstra isso. Em uma época onde as uvas ficam bem maduras. Não é todo ano que as uvas ficam, né, próprias para o plantio e para a colheita. No Brasil, essa época é mais ou menos entre março e abril, tá? Se a gente for trazer para um período do ano, se fosse no Brasil, seria mais ou menos essa época. Mas as pontuações, ponto final, 2 pontos, reticências, travessão e vírgula. Pessoal, então vocês concluíram os estudos de vocês. Agora vocês vão estar realizando alguns exercícios para intensificar os saberes. Até a próxima e bons estudos!